A graça, a paz do Senhor, queridos, amados, santos. Pois santos, esta é a palavra que a santa palavra de Deus nos intitula. Pois em Cristo Jesus nós somos todos justificados. Nós somos lavados e remidos pelo sangue precioso de Cristo Jesus, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Amém. Esta noite é a noite da graciosa bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pois eu louvo ao Senhor por tudo, por todos os grandes feitos, pela bondade e fidelidade. Até aqui tem nos ajudado ao Senhor. E eu tenho certeza que juntos, clamando ao nome desse Deus tão poderoso e grande, do mais altos céus, Ele vai ordenar a sua vitória nesta noite. Amém? Crê nisso. Confie no Senhor. Peça com muita fé, pois assim alcançaremos. A palavra do Senhor nos garante. Nós temos uma palavra que não volta atrás, que não cai por terra, que não deixa de existir. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor vai prevalecer a todo tempo. Diante do caos, diante das vitórias, diante do tempo, vai prevalecer a palavra de Deus. Amém? Amém. Então nessa noite eu te convido para orarmos juntos. Vamos orar, vamos clamar o nome desse Deus, esse Deus que responde com maravilhas dos céus. Senhor Deus, Pai querido, amado, santo, mais uma vez, Senhor, nos reunimos, Pai. Aqui estou no meu lar, na minha casa, nesta sala. Faço deste lugar, Deus, o teu altar. O altar aqui, Pai, com a minha família, não somente com a minha família, Senhor, mas eu me uno agora com toda a igreja, com aqueles que estão longe e também aqueles que estão perto, todos que acompanham neste momento e se unem em oração, Pai. Deus, a tua palavra diz que o Senhor ordena dos céus a tua bênção. Pai, o quanto nós precisamos dessas bênçãos maravilhosas do Senhor, não somente das bênçãos, Pai, mas o que há de mais importante em nossa vida é a tua presença, Senhor. Deus, o Senhor é o abençoador. O que adianta nós termos as bênçãos e não ter o abençoador do nosso lado, a fonte de bênçãos diante de nós? Oh Pai, portanto nesta noite queremos, Deus, declarar que nós não podemos ir a lugar algum, que nós não podemos fazer absolutamente nada sem a tua presença. Deus, que a tua presença jamais se afaste de nós. Oh Deus, que a tua presença seja constante em nosso viver, em nosso caminhar, na estrada da vida, em toda circunstância, em todo momento, e o Senhor esteja conosco, iluminando, fortalecendo, oh Deus, nos ajudando, Pai, nos encorajando e também orientando o nosso ser, Senhor. Esteja conosco a todo tempo, Pai, pois colocamos diante de Ti, Deus, todas as causas, colocamos diante do Senhor todas as nossas necessidades, as fraquezas também, Senhor. Tudo o que nós temos vivido esses dias, Pai, colocamos diante de Ti. Pedimos o Teu conselho, a Tua ajuda, a Tua força. Esteja conosco, Pai, nos fortalecendo e nos abençoando sempre, pois precisamos de Ti. Clamamos ao Senhor, colocamos em Tuas mãos, Pai. Oh Deus, todas as barreiras, dificuldades, lutas, inimigos que se levantam diante de nós, Deus, que nesta noite, Pai, o Senhor possa desfaça com todo o plano de Satanás, os dados inflamados, a seta maligna, que caia por terra, Senhor. Esteja conosco, Pai, como fortaleza impenetrante, que o inimigo não nos encontre, que o mal não nos ache, Senhor, pois Tu estás conosco hoje e para todos sempre. Colocamos em Tuas mãos o nosso viver, os sonhos, projetos, colocamos em Tuas mãos a nossa família, o nosso lar. Oh Deus, está em Tuas mãos, Senhor, para todos sempre, pois sabemos que o Senhor não falha jamais. O Senhor é o Deus zeloso que cuida com muita presteza, atenção e amor a todos os Teus filhos, pois assim confiamos e cremos no Senhor hoje e para todos sempre. Digam amém, amém. E aplaudo o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Amém. Mais uma noite na presença de Deus, amém. Mais uma noite que o Senhor nos concede
a oportunidade de orar, a oportunidade de pedir, a oportunidade de receber a santa palavra do Senhor. O que será de nós sem o conselho de Deus? Não é? O que será das nossas vidas sem a palavra, sem o alimento, sem o leite que alimenta o nosso espírito, né? Assim chamado na palavra de Deus? É o leite genuíno. A santa palavra é a luz para que não venhamos cair nos precipícios. A santa palavra, ela tem poder suficiente para materializar tudo aquilo que Deus ele tem prometido para a sua vida, para a minha vida. Nesta noite, eu te convido a você pegar a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Livro de Daniel, no capítulo 4 e no versículo 3. Livro de Daniel, capítulo 4, no versículo 3. Amém. Glória a Deus. Deus é bom a todo tempo. Amados, eu estou muito feliz com Jesus, porque o Senhor tem nos acompanhado. Ainda mesmo sendo tão pequeninos, ainda mesmo sendo tão falhos, o Senhor, Ele não desiste de nenhum de nós, porque foi Ele que te escolheu, me escolheu. O Senhor nos escolheu para estarmos juntos na Tua santíssima presença, em adoração, em reconhecimento, que sem Ele nada podemos fazer e não podemos viver. Nós não temos vida, não existe vida fora de Cristo, tá? Estamos todos ligados neste caminho que vai nos conceder a verdadeira vida para todos sempre. Aquele que está em Cristo Jesus vive esta vida sem fim, esta vida sem interrupções, esta vida sem limitações. Nós não somos limitados, ou seja, quando nós entramos em Cristo, quando nós nos ligamos em Cristo Jesus, irmãos, nós temos uma caminhada infinita, não tem fim. Aquele que está em Cristo Jesus não morre, vive eternamente. Então vamos lá. A santa, poderosa, infalível, inerrante, absoluta palavra do Todo-Poderoso para o meu coração, o seu coração nessa noite. Livro de Daniel, capítulo 4, no versículo 3, diz assim: quão grandes têm sido os seus sinais, e quão poderosas são as tuas maravilhas. O seu reino, um reino eterno, e o seu senhorio é de geração em geração. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, amados, pedindo que o Senhor, Ele fale segundo o querer deste Deus maravilhoso. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez entramos na sala do trono, Pai. Pois assim a Tua palavra diz que o Senhor nos deu o acesso à sala do trono, através do sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos colocou na sala do trono, dando-nos acesso ao Todo-Poderoso. E nesta noite, Pai, diante desta sala do trono, nós pedimos a Ti, fala conosco, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, porque nada somos sem Ti, Senhor. Reconhecemos que diariamente precisamos da Tua palavra, diariamente precisamos do perdão, diariamente precisamos da graça, diariamente precisamos da unção, diariamente precisamos do Senhor a todo tempo. Portanto, Pai, pedimos mais uma vez, fala conosco, use a Tua palavra para que sejamos renovados e abençoados. É o que desejamos. Pois, Senhor Jesus, nós somos o que a Tua palavra diz que nós somos. Nós seremos o que a Tua palavra diz que nós seremos. E nós podemos o que a Tua palavra diz que nós podemos. Pois o nosso viver, o nosso coração é Teu para sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, diante da palavra de Deus nessa noite, eu trouxe um tema para a mensagem. E o tema da mensagem é um Deus de maravilhas. Amém?
um Deus de maravilhas. Amados, diante desse texto, esse capítulo 4 fala sobre a visão, um sonho que Nabucodonosor ele teve e chamou a Daniel para desvendar esse sonho. Mas, queridos, eu não quero falar sobre esta visão de Nabucodonosor, uma visão de uma árvore, né? Mas eu quero falar sobre a proclamação do rei. Eu quero falar sobre este versículo que nós lemos nesse texto. Eu quero me ater, me fechar a esse versículo nesta noite, né? Pois aqui a palavra de Deus fala sobre a proclamação de Nabucodonosor. Só que nessa proclamação, no versículo 2 e 3, versículo 2, eu vou ler o versículo 2, e diz assim: os sinais e milagres que o Deus Altíssimo tem feito para comigo, convém que eu os publique. Convém que eu os publique. Então, no versículo 3, o desejo de Nabucodonosor a publicar foi trazer algumas características do nosso Deus, amados. Então a palavra do Senhor diz que o que ele quis proclamar foi dizer quão grande têm sido os teus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu senhorio é de geração em geração. Amém. Amados, amém. Glória a Deus. Tudo o que Deus fez na vida de Nabucodonosor foi por intermédio de Daniel. Foi através de Daniel e os 3 filhos hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas diante dessa experiência que Nabucodonosor teve com Deus através dos servos, amados, o que eu quero dizer nesta noite é sobre a grandeza desse Deus que nós servimos. Nós precisamos enxergar esse Deus grande em nossas vidas, pois essa foi a proclamação de Nabucodonosor. Nabucodonosor quis que chegasse ao conhecimento de todos desse Deus grande, desse Deus que faz as coisas acontecer. Ele diz assim: quão grandes têm sido os teus sinais e quão poderosas são as tuas maravilhas. Irmãos, quando nós falamos de maravilhas, nós estamos falando de milagres, nós estamos falando de grandes feitos. Quando nós falamos de maravilhas, nós estamos falando, queridos, do que Deus é capaz de fazer e causar admiração aos olhos de todos, porque maravilhas é aquilo que chama a atenção pela sua perfeição, é aquilo que chama a atenção pelo aquilo que é admirável, ou seja, tudo que Deus faz provoca admiração a todos os olhares, a todos aqueles que conseguem contemplar e ver, vai se admirar pelo que Deus é capaz de fazer. Então, assim como Deus foi capaz de fazer sinais e maravilhas no passado, como fez na vida de Nabucodonosor, assim como foi com o povo de Israel, ao ponto de fazer sinais, quantos sinais Deus mandou para que ficasse provado o que era com aquele povo no deserto, né? Lá que Faraó teve que contemplar o poder deste Deus na vida daquele povo. Faraó não pôde conter a poderosa mão de Deus, que se estendeu para arrancar Israel das garras de Faraó. Irmãos, da mesma forma que Deus, com mão poderosa, pôde livrar Israel, esse Deus com mão poderosa
Ele pode também me livrar e te livrar das garras de qualquer inimigo que tenta se levantar contra nós. Nós somos o povo eleito do Senhor. Nós somos os teus filhos, os teus servos. E nós podemos contar com Ele, porque Deus não falha a tempo nenhum, irmãos. Deus não vai falhar. Nós podemos, eu já falei por muitas vezes e vou repetir mais uma vez. Nós podemos nos decepcionar com as pessoas mais próximas de nós. Nós podemos nos decepcionar com as nossas próprias atitudes e desreconhecer o nosso próprio comportamento diante de crises, momentos difíceis, momentos de ira, de raiva. Mas, queridos, jamais eu e você, ninguém, absolutamente ninguém, vai poder se decepcionar com Deus, pois Ele é perfeito. Quando Nabucodonosor diz que é um Deus de maravilhas, é um Deus que causa admiração no seu agir de perfeição. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Se Deus começou a boa obra na sua vida, queridos, Ele vai concluir de forma perfeita. Deus não deixa nada pela metade, pelo meio do caminho. O que Ele começou a fazer, Ele vai terminar, vai concluir. Irmãos, tudo que Deus fez é belo, é perfeito. Voltamos à criação de todo o universo, que tudo aquilo que Deus passou a fazer, Ele mesmo contemplava e dizia: viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era perfeito, viu Deus que isso era maravilhoso. Irmãos, nós temos um Deus maravilhoso, nós temos um Deus de maravilhas, um Deus que faz milagres, um Deus que deixa os teus sinais. Irmãos, na minha história e na sua história de vida, vai estar marcado na sua caminhada muitos sinais da parte de Deus. Você vai poder enumerar muitos sinais que Deus fez e marcou a sua história. Tanto sinais como também maravilhas. Muitas coisas que nós ficamos maravilhados. Mas, Senhor, só Tu mesmo pode fazer isso. Então Deus, Ele pode libertar ao ponto de causar uma grande admiração. Deus, Ele pode fortalecer da força como deu Caleb, ao ponto de Caleb falar aos 80 anos, há 40 anos atrás a minha força era a mesma. Ainda hoje, aos 80 anos, mais de 80 anos Caleb tinha, ele disse: eu posso entrar e sair da batalha, da guerra, como eu tinha 40 anos atrás, porque o Senhor tem me fortalecido. Irmãos, a força que eu e você precisa para vencer o inimigo, as lutas, a adversidade, a força que nós precisamos para vencer todas as coisas, não está no braço do homem. A força que eu e você precisamos não está nessa busca desenfreada de força humana, carnal, não. A força que eu e você precisa, ela é uma força divina, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Aleluia. Para o nosso coração, para a nossa vida. Amém. Com a força de Deus, você vai poder saltar muralhas. Com a força de Deus, você vai poder desbaratar os inimigos. Com a força de Deus, você vai poder se levantar. Com a força de Deus, você vai poder vencer as lutas, esta epidemia terrível. Você vai poder vencer crise, momentos difíceis da vida. Ou seja lá o que vier, irmãos. Assim como houve a experiência também na vida de Nabucodonosor, que ele pôde vencer, ele pôde contemplar muitas coisas grandiosas e maravilhosas de Deus. Ele pôde aqui relatar e deixar como uma publicação, como uma proclamação. Eu tenho que proclamar para que todos saibam de uma coisa importante. E o que o rei quis proclamar e deixar algo importante? Deus de maravilha. Irmãos, ele quis deixar isso muito claro. Um Deus de maravilha. Pois no versículo 3 isso é fato.
quão grandes têm sido os teus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. Outra coisa, amados, o seu reino é um reino epiterno. O que é isso, pastor? Epiterno, na minha tradução não está epiterno, está eterno. Mas epiterno em algumas outras traduções de outras Bíblias, talvez na sua esteja epiterno, que quer dizer eterno. O seu reino, o reino de Deus é eterno, por toda a eternidade. Se nós estamos inseridos em Cristo, ligados no Senhor Jesus, nós estamos debaixo desse governo que está de pé sempre, que não há crise, que, irmãos, o reino da verdadeira paz e justiça. Deus fará justiça aos teus filhos. É por isso que a palavra do Senhor, ela traz uma palavra que eu guardo no meu coração, que está no livro do profeta Malaquias, que diz assim, que nós veremos ainda a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Irmãos, eu me asseguro na palavra de Deus. Eu sei que tem diferença. Tem diferença porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é amoroso. E aquele que serve a Deus realmente tem diferença. Tem diferença daqueles que se apoiam na força divina, naqueles que se colocam na condição de servos, naqueles que se colocam na dependência de Deus, que Deus não vai deixar que nada lhe falte. Isso tenho certeza. Nós temos um Deus que a todo tempo está atento conosco. Amém? Amém? Então, amados, esta é a palavra de Deus para a minha vida e a sua vida. E sabendo, para concluir, que a palavra de Deus diz que o seu senhorio é de geração em geração. O seu senhorio, o seu reino é eterno. E o seu senhorio de geração em geração. Esta palavra muito falou ao meu coração quando eu estava lendo, buscando da parte de Deus. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor também falou ao teu. Deus de maravilhas. Irmãos, nós temos que proclamar. Nós temos que saber proclamar. As pessoas só estão proclamando a derrota, estão proclamando o medo, estão proclamando a angústia, estão proclamando a fraqueza, estão proclamando, parece que estão descendo a ladeira em vez de estar subindo. Não, nós vamos... Irmãos, temos que ter um pensamento diferente, porque nós somos um povo de Deus. E a palavra do Senhor nos traz essas promessas. O povo de Deus conta com as maravilhas do Senhor, conta com os sinais desse Deus, conta com a proteção. Assim como Deus foi com Daniel ao ponto de dar vitória, de honrá-lo em um tempo tão difícil, Deus também é poderoso, suficiente para te honrar em qualquer tempo que seja, mesmo no tempo da pandemia, mesmo no tempo da dificuldade, ou até tempos mais caóticos que pode haver e que também já teve. Porque antes desta pandemia já teve épocas muito piores ainda, amados. Vamos buscar conhecer a história, ainda mais a história do nosso país, porque houve época que foi pior do que esta época da pandemia. Então, queridos, eu estou falando e retratando dessa pandemia porque é algo que nós estamos vivendo nesses dias, mas independente da pandemia, nós temos os desafios diários, nós temos as barreiras, nós temos as lutas e problemas que surgem todo dia, mas temos um Deus de maravilhas, não se esqueça disso, não se esqueça jamais disso. Deus de maravilha é um Deus que vai nos surpreender sempre. É um Deus que vai deixar cada um de nós boquiabertos pelos teus grandes feitos. Mas como fez isso? Como aconteceu? Foi Deus que fez. Aleluia. Amém? Este é o Deus que nós servimos. Não tema, não baixe a sua guarda, não baixe a sua cabeça, não se dê como fraco, como derrotado, porque nós temos um Deus de maravilhas. Essa foi a proclamação do rei Nabucodonosor, de declarar sobre um Deus vivo, verdadeiro, que pode todas as coisas. É o nosso Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Amém. Agora eu te convido mais uma vez a orar, a clamar a esse Deus de maravilhas. Senhor Deus, Pai amado, Santo, Jesus Cristo, nesta noite,
nós tomamos como posse a tua palavra, a proclamação do rei Nabucodonosor, Senhor. Como tu, Deus, o Deus de maravilhas. Por que temer? Por que temer, Senhor, as lutas? Por que temer, ó Deus? Porque nós, como seres humanos, muitas vezes, ó Deus, caminhamos pela fraqueza do homem carnal. Mas nesta noite, Senhor, clamamos ao teu nome. Fortaleça cada um de nós, Senhor, com a verdadeira fé. Ao ponto, Pai, de termos a tua palavra como referência maior. Como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, entrou na fornalha de fogo, o fogo não chamuscou nem os cabelos da cabeça daqueles homens, porque tu estava com eles, Senhor. Daniel entrou na cova dos leões e os leões nada puderam fazer. O Pai, o povo de Israel caminhou em terra seca, passando por dentro do mar vermelho. Podemos, ó Pai, passar pelas águas, pelo fogo, e nada acontecerá conosco. Nós temos um Deus vivo, um Deus de sinais, um Deus de maravilhas. Foi essa proclamação do rei Nabucodonosor. Temos um Deus de maravilhas. Pai amado, não podemos esquecer. Não nos deixe esquecer, Senhor, desta palavra, Deus. Não nos deixe esquecer da tua força, da tua grandeza, do teu poder. Oh Pai, estamos certos que o Senhor não falha. Estamos certos, Senhor, diante de qualquer coisa. Nós não podemos temer, Pai. Porque o que são os problemas, as lutas e o inimigo diante de um Deus tão grande? Por isso, os discípulos, eles eram como uns homens e mulheres desbravadores, que aparentemente parece que não temia nada e ninguém. Mas, Senhor, o que observamos, ó Pai, era a fé deles em Ti, Senhor. Não porque eram mais fortes, mas porque eles estavam certos que contigo nós podemos todas as coisas. Por isso a Tua palavra disse: tudo é possível àquele que crê. E nós cremos, Senhor. Assim nós cremos e tomamos posse de todas as bênçãos nesta noite. Senhor Deus, eu uso o teu nome, Jesus, para declarar na vida do meu irmão, da minha irmã, um novo tempo. Eu uso o teu nome, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida a vitória. Eu declaro sobre a sua vida a maravilha de Deus, os sinais. O Senhor vai te surpreender com tudo aquilo que Ele fará acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Eu declaro a bênção, eu declaro a paz, eu declaro a justiça, eu declaro a saúde, eu declaro a bênção de Deus na sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, Em Jesus. nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde. Glória a Deus. Amados, no domingo nós estaremos mais uma vez na igreja. O nosso culto às 18h30 será um culto maravilhoso. Aleluia. Conto com a presença de todos. Nós temos ali a presença não de todos os irmãos, né? Mas sinto a falta de todos. Temos orado sempre, queridos. Não deixamos de orar, viu? Tenha essa absoluta certeza que o que não falta é essa cobertura, porque nós temos mantido um compromisso com Deus e com a vida de todos os nossos irmãos. Amém? Que Deus te abençoe sempre, que Deus honre e abençoe todos os dizimistas e ofertantes que têm semeado no reino de Deus. Irmãos, o que seria sem essa sua semente, que tanto colabora e ajuda no reino de Deus a manter esses compromissos que nós temos de manter ali as despesas do templo, da igreja? Você está colaborando muito, não só colaborando, tá? Mas cumprindo com esta palavra aqui, ó. Amém, porque Jesus. não é minha. A palavra do Senhor diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Oh, glória. E Deus honra a todos aqueles que são fiéis. Amém, Jesus. Então, sempre, por muitas vezes eu me recordo da palavra de John Wesley, que dizia: se não tivesse nenhum lugar para mim deixar e levar o meu dízimo,
e ainda assim eu não tocaria nele. Eu enterraria, mas jamais tocaria naquilo que pertence a Deus. Então, amados, ele sabia a importância, porque nós temos uma palavra de Deus como promessa para a nossa vida, tá? E a oferta, o dízimo, estabelece bênçãos do Senhor, independente de qualquer coisa. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te honre e tenha um final de semana vitorioso. E eu aguardo a todos os irmãos lá no nosso templo às 18h30 para o grande culto ao Senhor. Amém? Beijo no teu coração, fique na paz de Cristo. Aleluia.